Oi, gente! Eu vou falar sobre a glândula tireoide. A glândula tireoide ela é composta por dois lobos, o direito e o esquerdo, e ligados por um istmo, que toda essa região eles assumem um formato de uma borboleta com asas abertas. Foi uma forma, eu acho que na literatura, da gente mostrar para vocês como que é mais ou menos a conjunção, né, dessa glândula. Muito interessante. Os seus hormônios são fundamentais para o nosso metabolismo e é regulado pela hipófise, que é uma glândula situada na região cerebral, que fabrica o TSH. O TSH vocês já ouviram falar, que normalmente os médicos pedem para a gente fazer o exame, né, no laboratório para fazer uma leitura desse hormônio. E a glândula tireoide apresenta cânceres que não têm sintomas, são assintomáticos. E conforme o INCA faz um controle, faz estudos relacionados, e ele nos documentou informando que 95% desses cânceres têm cura. Que ótimo, né? Muito bom isso. O câncer de tireoide, ele é apresentado 3 vezes mais no sexo feminino do que no sexo masculino. E na mulher, entre 20 e 65 anos. Correto? Quais são os tipos mais comuns que se apresentam nessa região? São os carcinomas papilífero, folicular, medular e anaplásico. O primeiro é o papilífero. É responsável por mais ou menos 70 ou 80% dos casos e ele é pouco agressivo e tem uma evolução lenta. O folicular, ele manifesta após os 35 anos e oferece um maior risco de recidiva e metástase. Então, ele tem um maior risco, né, de retornar e também comprometer outros órgãos. E o folicular são 5% mais ou menos de casos apresentados desse problema. E ele já é um pouco mais agressivo, certo? Claro, ele oferece maior risco e ele também é mais agressivo. Já o anaplásico, nós encontramos documentário de 2%, ele tem um crescimento também rápido e em pouco tempo ele pode atingir outros órgãos ou a metástase. Por exemplo, ele pode sair dessa região e comprometer um pulmão, depois um fígado, depois uma parte óssea. E aí se tornou metástase. E aí é muito problemático, porque uma vez que ele já comprometeu o corpo todo, é muito difícil regredir esse processo, infelizmente. Quais são os fatores de risco? Uma radiação na região do pescoço. Outra coisa, exposição a acidentes nucleares. As síndromes genéticas também são fatores de risco. As histórias de doença de bócio na família também são fatores de risco que podem apresentar câncer nessa região. Quais são os sinais e sintomas que a gente tem? Tanto o carcinoma papilífero quanto o folicular costumam ser assintomáticos, como eu digo, eles não têm sintomas, eles vão crescendo. Quando você vai ver, já tem um câncer naquela região. Em suas fases iniciais, você pode mais ou menos apalpar um nódulo. Aparece um nódulo nessa região. Ele é palpável ou visível na região do pescoço ou da tireoide. Em estágio mais avançado, pode ocorrer um aumento dos gânglios linfáticos e também um aumento do pescoço. Aí, quais são os sinais mais ou menos que eu tenho em relação a esse câncer? Seria aumento do pescoço, né? Fica uma parte um pouco mais alta, inchada, rouquidão. Você começa a ter rouquidão, você fala, poxa, eu não fumo, eu não estou com gripe, eu não estou com pneumonia, eu não estou com pigarro, por que eu estou tão rouco? Procure o médico, porque de repente pode ser um dos sintomas. Tosse persistente também, né, que não tem nada aparente que eu tenha que ter uma tosse persistente, e dificuldades para engolir, porque eu sinto uma sensação de compressão na traqueia. Aí eu sinto aquela parte sendo comprimida, apertada, e aí eu percebo que tem alguma coisa errada. Esse também é um dos sinais que você pode estar desenvolvendo um câncer nessa região, um dos tipos de câncer dessa região. Quais são os diagnósticos? Como que eu faço para ir atrás de um diagnóstico ou saber o que está acontecendo comigo? Primeiramente, eu vou ao médico, ele me pede alguns exames de sangue inicialmente, que são os exames hormonais, que seria o TSH, o T3, o T4 e a tireoglobulina.
Se eles estiverem normais, excelentes, perfeito. Eu posso no máximo fazer um ultrassom nessa região e descartar. Pronto, não tem nada, estou livre. Agora, se os exames hormonais estão alterados e em seguida o médico pede alguns exames de imagem, por exemplo, o ultrassom, que é o próximo, e ele vê que está alterado, então ele vai continuar esse processo de busca, tentando verificar o que está ocorrendo. Muito importante dizer também, quando a gente vai no consultório médico, o médico ele faz várias perguntas e a gente tem que ser sincero e verdadeiro nessa hora, porque se a gente encobrir algo ou mascarar algo, o diagnóstico, né, a anamnese que o médico faz pode ser comprometedora para você mesmo, porque se você falar a verdade, o médico tem como cercar todo esse processo e chegar a um veredito. Agora, se você começar a mentir ou encobrir certas situações, pode atrapalhar bastante o decorrer do caminho. Isso é muito problemático. Então seja verdadeiro, fale realmente aquilo que o médico está perguntando, porque ele precisa te ajudar naquele momento. Então depois dos exames laboratoriais que deram alterados, um exame de ultrassom deu alterado, eu passo para uma cintilografia ou se não para um PCI, pesquisa de corpo inteiro. Esses exames, eles podem ser feitos dessa forma, como pode ser feito com utilização de fármacos, que são agentes que a gente aplica no corpo, né, aplicáveis, injetáveis, para que a gente possa mapear o corpo, porque esses fármacos ajudam a gente na máquina, fazer o exame e mapear o seu corpo por inteiro, né, na íntegra, para tentar localizar onde estão essas células tumorais. Então a gente mapeia o seu corpo para fazer um diagnóstico para saber onde está essa célula tumoral. Em última instância, a gente pede uma ressonância magnética, que é um exame de imagem. Muito difícil o médico pedir uma ressonância magnética, porque ela é utilizada para outras patologias, e não para essa última, a biópsia aspirativa de agulha fina. Então, normalmente a gente pega com uma agulha fina, né, faz uma aspiração, a gente pega aquela região, aquele bócio, através da agulha, a gente retira um pequeno fragmento de célula e a gente manda para o laboratório fazer uma lâmina para saber se essa célula é maligna. Então, nós chamamos de biópsia aspirativa com agulha fina. Essa é a forma. Se tudo isso que nós fizemos der positivo e demonstrar que existe realmente um problema, aí nós temos um tratamento, né, que é a cirurgia. Nós temos que pular para a cirurgia, que normalmente chama-se tireoidectomia total ou parcial. É feito um risco, né, um corte nessa região, que depois que ela cicatriza, ela fica tipo de um fiozinho assim, parece uma dobrinha no seu pescoço. E nessa região, então, o médico ele tira a parcial, tira a parte comprometida e garante a outra parte, quer dizer, preserva a parte que não está afetada. É muito difícil. Na maioria das vezes o médico prefere tirar total, para justamente não ter problemas de metástase ou retorno do problema na região. Então, fazendo a tireoidectomia total, né, no caso é feito quando a gente tem um diagnóstico de comprometimento dos gânglios cervicais. Quando os gânglios estão comprometidos, é necessário retirar toda a tireoide. E as sequelas da retirada, nós temos a rouquidão e uma queda significativa do cálcio. Então, nós temos que repor o cálcio. E depois, com o tempo, se for necessário, 4 meses ou 6 meses mais ou menos, nós utilizamos um tratamento no hospital, né, um tratamento hospitalar com iodo radioativo. Nós fazemos uma aplicação de iodo radioativo nessa região para extinguir qualquer tecido remanescente de células tumorais, para que evite a metástase. Como eu expliquei, dessa região pode passar para pulmão, depois fígado e indo, percorrendo todo o corpo como metástase. Aí já é tarde, já não temos mais o que fazer. Certo? E para nós utilizarmos, para regularmos a parte do hormônio, a parte metabólica do hormonal, normalmente vocês sabem, né, que o médico ele passa um medicamento que chama, quer dizer, vou falar a parte científica e não o nome do remédio, que é a levotiroxina, que é aquele comprimidinho que a gente toma de manhã cedo em jejum com água, né, toma-se para poder repor essa parte, porque como a tireoide não está mais aqui, você fez uma tireoidectomia total, não tem mais essa glândula para segregar e fazer todo esse trabalho, nós temos que repor com medicamento. É quando a gente entra com a levotiroxina.
Quanto ao tratamento, quando não responde a todo esse processo que eu expliquei, nós entramos numa parte mais radical, que é a radioterapia junto ou coadjuvante com a quimioterapia. Eu acho muito agravante, eu acho muito pesado, porque degrada muito o nosso organismo, mas é necessário para que tudo isso não se torne metástase no seu organismo. Normalmente a gente entra com um tratamento de rádio com químio no caso do carcinoma medular e do anaplásico, que são os mais comprometedores que precisam desse tratamento. Bom, eu penso da seguinte forma: procure adotar uma dieta equilibrada e saudável. Entre outras vantagens, a prática regular de exercícios físicos vai ajudar muito a evitar o excesso de peso e transtornos da parte da glândula tireoide também. Esse é um conselho meu. E não esqueçam de procurar um médico. Se você começar a palpar e ver que tem alguma coisa estranha nessa região e você tiver os sinais, como eu falei, é muito importante você procurar um médico e fazer um diagnóstico, ir atrás de exames para saber como é que está o seu organismo. Isso é muito importante, porque nesse decorrer, nesse meio tempo, você descobre um problema e você consegue se curar mais rapidamente. Mas graças a Deus, 95% dos casos de câncer nessa região são curados. Que ótimo! Bom, espero ter ajudado e tirado todas as suas dúvidas e espero que sirva para muitos, ajudar a muitos a esclarecer. Gratidão por me acompanhar e até o próximo vídeo. Até lá!